momento a gente vai fazer uma revisão bem rapidinho, porque a gente já fez várias aulas de revisão e montagem de redação, então já tem bastante material sobre isso. E depois a gente vai partir para os tópicos, para os temas mesmos, para a gente discutir o que, que pode cair, o que, que a gente acha que não vai cair, como que os temas eles se relacionam entre si, o que, que a gente acha de mais relevante pensar dentro de cada tema. Por que, que a gente vai falar sobre isso? Porque a única aula que a gente teve sobre tema, que foi sobre os eixos temáticos, ela sumiu, então eu acho importante que a gente converse sobre isso de novo, ainda mais agora nas vésperas já de fazer um simulado, já estamos chegando próximo do Enem, então vamos lá, vamos começar. Já estamos na aula 24, né? Já tem bastante tempo de aula. Uma pergunta, quando é o simulado? É domingo. É nesse domingo e no outro. Porque é dividido, né, em 2 dias. A redação é agora nesse domingo, eu acho, tenho quase certeza. Então tá, pessoal, a gente começa, né, a nossa redação a gente sempre começa pela introdução, é a partir da introdução que vocês vão fazer todo a esquematização, a introdução ela vai direcionar já todo o conteúdo da redação de vocês, por isso que ela é um dos pontos mais importantes dentro da redação. Né? Os 4 são importantes, na verdade, tanto a introdução como os 2 argumentos e mais a conclusão são importantes, mas a introdução ela direciona tudo isso. Ela é o que vai introduzir como que vocês vão se posicionar dentro da redação de vocês. E para que ela fique boa, ela tem que ter algumas coisas que não podem faltar. Vocês não podem esquecer de colocar, por exemplo, na introdução de vocês o tema. O tema ele é muito importante aparecer ali, porque ele é o que vai impulsionar a redação, os argumentos, a conclusão, tudo é a partir do tema. Então, ele tem que aparecer muito bem marcado dentro dessa introdução de vocês. E quando a gente fala em colocar o tema, eu não digo copiar exatamente o que está lá, né, na proposta. Porque se vocês fizerem isso, vai mostrar que vocês não estão pensando muito sobre o tema, vocês não estão trabalhando com o tema de verdade, vocês estão simplesmente copiando. Então, o que, que vocês fazem? Vocês fazem a paráfrase. Vocês vão ler aquilo e vão pensar como dizer aquilo com outras palavras. Até pode ser aquela questão de sinônimo mesmo, às vezes alterar a ordem sintática que a frase se apresenta, mas vocês têm que alterar aquilo. Vocês têm que modificar esse tema, vocês têm que se apropriar dele, tá? O tema ele tem que fazer parte de vocês ali, né? E ao mesmo tempo vocês têm que contextualizar. Ah, o que é contextualizar o tema? Contextualizar o tema é a partir daquele tema pensar quais são os problemas que ele está gerando na sociedade. Então, para isso, vocês vão ter que contextualizar ele dentro dos conhecimentos que vocês têm sobre ele. Por isso que é tão importante a gente sempre se manter atualizado também. Também dentro da introdução, vocês vão apresentar uma pequena tese. A tese, ela é uma coisinha que a gente diz que é mais ou menos o ponto de vista de vocês, mas sem aquela coisa do eu. Ela é um ponto de vista argumentado. Ela é um ponto de vista que vocês podem dizer, olha, isso é um argumento por tal e tal coisa, tá? Então, é o que vocês pensam com o argumento, tá bem? Obviamente, os argumentos vocês vão trabalhar no desenvolvimento 1 e 2, mas ele já pode aparecer ali na introdução, para mostrar que vocês já estão se direcionando para aquilo ali, entendeu? Fica bem legal uma introdução quando ela tem todas essas coisinhas que eu estou falando para vocês, porque ela fica bem mais clara para a gente. Né? Quando a gente vai corrigir, a gente já sabe o que, que vai vir nos outros 3 parágrafos, né? Geralmente 3. Mas aí, vocês têm que sempre pensar bem organizadamente como é que vocês vão colocar isso para não se embaralhar também, tá? Acho muito estranho falar assim com a câmera desligada. Sobre o contexto que eu estava falando para vocês, que para compreender o contexto é preciso, antes de mais nada, entender que ele não é o tema em si. A gente nunca pode confundir uma coisa com a outra, tá? O tema é o tema, o contexto é o contexto. São 2 coisas diferentes. O contexto é onde o tema se insere dentro da sociedade, por isso é tão importante contextualizar ele dentro da redação. É esse conhecimento que a gente tem, que a gente já adquiriu, que a gente estudou. Quando a gente fala para ler um texto, para procurar notícia da atualidade, enfim, tudo isso que a gente diz é para vocês saberem o contexto das coisas, tá?
E é bem importante para vocês também depois montar a tese de vocês, montar a opinião de vocês, enfim, tudo isso vai fazer com que a introdução vai ficar muito boa. E o contexto também, ele vai permear o resto da redação inteira, porque ele faz parte de tudo, né? Ele também vai ser o que vai ditar uma solução para esse problema lá na conclusão. Então, o contexto ele é muito importante. A gente, dentro do contexto, a gente pode usar intertexto, né? O intertexto ele já pode aparecer na introdução, ele pode ser apresentado nos desenvolvimentos, e ele também pode ser apresentado lá na conclusão. Então, sempre usem os intertextos se for possível. E aí tem alguns exemplos de contextualização, que é definição, declaração, comparação, citação direta, indireta, oposição, alusão histórica, exemplificação. Isso aí tem uma tabela lá no nosso Drive, eu já falei sobre isso, a Júlia eu acho que também já falou. Ai, tomar uma água. Mas nunca é demais a gente deixar aqui, mais uma vez, registrado, tá, pessoal? Aí, então, a gente passa para os argumentos, né, que é o desenvolvimento 1 e 2, que podem ser 3 também, tá, pessoal? A gente sempre fala em 2 argumentos no mínimo. Um argumento fica pobre, 2 argumentos é um bom tamanho, 3 argumentos, se vocês tiverem, for muito bom, pode colocar, beleza, mas não pode passar muito disso. 4 já fica demais, porque você só tem 3 linhas, você só tem 30 linhas, então não vai dar para vocês desenvolverem tudo, sabe? Por isso que a gente diz que 2 é um tamanho ideal. E sempre procurem fazer com que um argumento não seja muito distante do outro. Vocês não podem, por exemplo, trazer 2 argumentos que um contradiga o outro. Isso é muito importante da gente pensar, tá? E quando a gente fala em argumento, a gente tem que começar a pensar como que eu vou elaborar esse argumento, né? Qual é a raiz do problema? Como que ele existe? Como que ele se originou? Da onde saiu esse problema? Ele é um problema de quem? Tá? Então a gente começa a pensar sobre isso. Aí como ele se desenvolve? Né? Como é que ele continua sendo um problema? Né? Se a gente for falar, por exemplo, de questões raciais ou de gênero, enfim, como que esse problema ele consegue se perpetuar dentro de uma sociedade que a gente fala sempre, não, a gente não quer mais isso, mas ele continua aí, continua existindo, já tem quase 30 anos e eu sempre vejo os mesmos problemas se repetir. A intensidade pode mudar, mas ele continua aí, né? Como que isso acontece? E quais são as consequências no um todo, o que que acarreta, né, esses problemas todos. Então, isso tudo vocês vão usar no argumento de vocês, tá bem? Eu acho que vocês já estão meio careca de ouvir falar sobre argumento, por isso que eu estou falando bem rapidinho, mas é sempre importante a gente dar uma reforçadinha em como que vocês vão pensando. A questão da argumentação, ela é um ponto muito importante dentro da nossa redação, porque ela é que vai dizer qual a capacidade de escrita de vocês, de dizer uma opinião de vocês, sem parecer que isso é só uma opinião, que isso é um ponto de vista, né? É um argumento realmente. Então vocês têm que trabalhar muito isso aí. E também sempre lembrando o que é fato e o que é argumento. Argumento é argumento, fato é fato. Né? Às vezes a gente recebe redações cheias de fato. Não adianta. Fato é uma coisa, argumento é outra. Também não adianta disfarçar uma opinião pessoal de argumento, que isso também não serve, tá, pessoal? Então, conclusão. A conclusão a gente já falou bastante, né, dos GOMIFs, que são governo, ONG, mídia, indivíduo, igreja, família, escola e sociedade, que são são as pessoas que eu digo, né? São os órgãos que podem modificar alguma coisa. São quem pode fazer com que aquele problema seja solucionado, tá? E na conclusão é legal a gente sempre retomar brevemente o que a gente falou no texto, obviamente com outras palavras, né? Pegar tudo aquilo ali, fazer um resumo, tipo, de uma, 2 linhas, a fim de concluir mesmo, trazer um bom conector, como assim conclui-se, dessa forma, né? Sendo assim, uma coisa de conclusão, de fechamento de texto mesmo, fica muito legal. Né? E a conclusão do Enem, a gente sabe que ela precisa ter uma proposta de intervenção, ela precisa nos dizer como que eu vou solucionar esse problema. Né? E aí entra os GOMIFs, aí entra como que isso pode ser feito, quem deve fazer, né? Tudo isso a gente tem que pensar para colocar ali na nossa maravilhosa conclusão, assim espero. E uma boa conclusão deve apresentar uma solução para os problemas apresentados nos argumentos, obviamente, né? Se a gente vai trazer uma proposta de intervenção, tem que ser uma proposta de intervenção que vai trazer
aquelas que vai vir dos argumentos que a gente falou. A gente também não vai argumentar e concluir com uma coisa que não tem nada a ver. Trazer uma proposta que não se relacione com aquilo, tá bem? Vitória perguntou, na conclusão, o detalhamento deve ser só de ação ou pode detalhar o agente? Como assim, Vitória? Tipo, o agente tu não precisa detalhar ele, né? A gente sabe quem é o governo, quem são as ONGs, pode falar a ONG de preservação do meio ambiente, por exemplo, sabe? Mas não precisa te ater muito a isso. O detalhamento ele deve ser mesmo para a proposta, tem que ser para a ação em si, tá? É isso que tu tinha perguntado? Aí eu vou tentar ligar minha câmera. Vamos ver se vai agora. Eu acho que não vai ir. Não vai. Vamos então. Muito triste. Tá, então nós vamos falar um pouquinho sobre os temas, e por isso que eu reforço a importância de vocês se manterem atualizados. A importância quando a gente fala em se manter atualizado é ver notícia, é ler livros, seja de ficção, seja de autobiografias, biografias e várias coisas, pode ser do que for. Mas vocês têm que ter conteúdo, vocês têm que conhecer os temas, vocês têm que saber o mínimo de cada coisa que pode vir a cair, tá? É por isso que eu vou trazer os eixos temáticos agora no próximo slide, tá? Mas então, assim, ó, o tema de redação do Enem é sempre um dos pontos mais importantes do processo seletivo. Todo ano que tem Enem, e todo ano tem Enem, né? Tirando esse, a gente fica, ai, o que será que vai cair na redação? Aí, quando o dia da redação, todo mundo fica, ai, qual será o tema? Eu, por exemplo, sei que já está no horário da redação e começo a pensar, essa hora eles já sabem qual é o tema, né? E eu, como não estou fazendo a redação, não sei. Aí fico esperando até que sai. Tem até pessoas que fazem bolão, enfim, é uma coisa que move bastante, né? Principalmente a gente da área da educação, que trabalha, agora eu dando aula de redação, é uma coisa que eu estou pensando bastante, o que vai cair esse ano, né? Então, para que vocês saiam minimamente bem, vocês têm que conhecer o máximo de tema que vocês puderem, o máximo de notícia que vocês puderem absorver, vocês devem ir, estar ali, estar trabalhando para ter mais conteúdo quando forem escrever, tá bem? Então, vamos lá. Eu trago os eixos temáticos de novo, porque eu acho que eles são muito importantes. E eu não sei se todo mundo que está aqui assistiu a outra aula. Vocês assistiram a outra aula? Eu não sei. Eu não lembro da Yasmin, da Luísa. A Juliane, eu acho que sim. A Franciele também, acho que agora, que está começando, está assistindo agora, acho que ela não assistiu outra aula também. Aí tem o Thomas, a Manu, a Luísa, já falei. E a Tânia. A Tânia eu acho que já assistiu. Mas nunca é demais, né? A gente sempre fala que tá bom. Então, aqui eu dividi em alguns tópicos. Esses tópicos, eles são bem abrangentes, eles são verdadeiros eixos, tá? Por isso que eu botei eixos temáticos importantes, porque eles vão desdobrar em várias coisas. Aí a gente tem a saúde, a educação, a tecnologia, o meio ambiente, comportamento, segurança, que eu não sei o que aquele seguranção tá fazendo ali, segurança, e economia, tá? Esses vocês podem anotar aí, não sei se vocês estão com caderninho, mas então anotem. É importante que vocês anotem isso e que vocês se mantenham atualizados aqui nesses eixos. Ah, tá dando ali o jornal, não tô afim de assistir, mas não, vou assistir, né? Vou assistir porque eu quero saber o que tá rolando sobre a saúde. Quero saber o que tem de tecnologia aí que estão falando. Quero saber. Quero saber sobre mercado de trabalho, sobre economia, enfim. Né? A gente sempre tem que se manter atualizado sobre isso. Esses aqui são os tópicos norteadores do que vai sair. Provavelmente a redação ela vai sair daqui, de algum desses eixos, tá bem? Então, vocês se mantenham atualizados. Vocês copiaram? Espero que sim. Vou passar. Agora eles vão aparecer de novo, que eu vou desdobrar. Aí a gente tem no eixo da saúde, a gente pode desdobrar ele, por exemplo, saúde mental. Vamos falar sobre os manicômios, sobre suicídio, sobre depressão, né? Esse debate ele é muito pertinente, né? Principalmente no ano de 2020, que a gente está aí todo mundo trancado dentro de casa, já faz quase um ano. A gente não fez praticamente nada fora de casa esse ano. O estudo ele está sendo de forma remota. Então está sendo tudo é uma situação diferente. É normal que a gente tenha algumas doenças mentais se apresentando nesse contexto, né? Então por isso que eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso.
Então, para vocês estudarem sobre isso, o que, que vocês vão fazer? Vocês podem pegar, acessa lá o Google mesmo e bota saúde mental. Aí vai aparecer várias coisas, várias síndromes, várias notícias, e vocês vão lendo, vão fazendo algumas anotações. Caso caia alguma coisa assim na redação, vocês já vão ter para onde sair, né? E mesmo se não caia exatamente saúde mental, pode ser alguma coisa que se relacione. Então é sempre importante que você se mantenha atualizado sobre esses temas que eu estou falando para vocês, tá, pessoal? Às vezes até tema de fofoca mesmo, sabe? Aquelas questões de cancelamento, eu vou chegar lá mais para frente. Vocês vão ver que isso também pode vir a cair de algum jeito ou de outro. Eu juro que o SUS, ele já estava aqui antes do dia de hoje, porque essa aula eu preparei já faz um tempo. Então, pensa, se cai alguma coisa como o SUS numa prova de hoje, que teve todo esse debate, né, sobre privatização, pô, é um prato cheio para vocês estudarem sobre isso, sabe? A gente pensar quais seriam as consequências de privatizar o SUS, por exemplo. O que, que isso acarretaria para a gente, não só para a gente, mas para a gente, que eu digo enquanto sociedade brasileira, não pensando unicamente, eu não preciso, eu tenho plano de saúde, então eu estou ok. A gente tem que pensar também que o SUS, ele é muita coisa que não é só doença. O SUS, ele também, ele é vigilância sanitária, ele é vacina, ele é tudo. Tudo isso a gente tem de graça. Então, a gente pensar em manutenção do SUS, políticas públicas, né, que podem vir a ser criadas para que ele seja cada vez mais forte, que a gente consiga superar alguns problemas que a gente sabe que existem, né, e que existem por vários motivos, que envolvem desvio de verba, gestões que não são boas, a gente tem questões de medicamentos que são jogados fora porque vencem e não são distribuídos. A gente tem muita coisa aí que dá para ser discutida, ao mesmo tempo que a gente vai lá e diz assim, não, isso aqui não é correto a gente dizer tal e tal coisa por tal e tal motivo, tá? Então, numa redação, a gente espera que você se posicione politicamente mesmo, né? Obviamente, não vamos ferir direitos humanos, não vamos xingar ninguém, a gente não precisa citar nome, a gente só tem que se posicionar, tá? Eu estou me posicionando aqui para vocês, acho que vocês estão vendo meu ponto de vista, mas eu também não estou ofendendo ninguém, né? Então, é assim mais ou menos que vocês têm que pensar na redação, tá bem, pessoal? Ai, é tão estranho falar sem enxergar nem eu mesmo. Então, vamos lá. A questão da vacinação, né? A gente sabe, olha só, que engraçado aparecer vacinação aqui, sendo que essa aula foi feita já há bastante tempo, né? Não tinha ainda essa discussão sobre a vacina, essa vacina, né? E que eu até fiquei surpresa em perceber que existe um movimento também contra a vacina do Covid. Eu não imaginei que isso fosse acontecer, eu imaginei que a vacina do Covid ia vir e todo mundo ia querer se vacinar, né? Tava errado. Então a gente vê que essa antivacina, que esses movimentos antivacina, eles realmente existem e eles têm alguma força aqui dentro do país, sim, né? E qual é o problema da gente achar que, tá tudo bem, quem não quer se vacinar não se vacina, né? Isso acarreta um problema enorme, porque nem todo mundo pode se vacinar. Tem muita gente que é alérgica aos componentes dessas vacinas, e essas pessoas não vão ficar livres do vírus, porque não vai ter uma imunização de rebanho, como eles chamam na TV, a gente vê aquela coisa da imunização de rebanho, não vai existir se cada um decidir, eu posso ou não me vacinar, entendeu? Por isso que essas coisas elas têm que ser um pouco que ditas, não, todo mundo tem que se vacinar, né? Porque aí essas pessoas que têm essas alergias, que não podem por algum motivo se vacinar, elas vão estar protegidas porque as outras também vão estar imunes, entende? Então o vírus não vai circular e não vai chegar nelas e elas não vão, quem sabe, até morrer porque não puderam se vacinar, entende? Então a gente tem sempre que pensar nesses vários problemas que existem, não em dizer, é uma escolha, né? A questão do isolamento também é uma escolha, cada um faz do jeito que quer, mas não é bem assim, quando a gente tem um vírus que pega todo mundo, né? Então, por isso que eu digo, vamos sempre pensar um pouquinho além dessa questão de, é uma questão de opinião, se a pessoa quer se vacinar, tudo bem, se não quer, não quer. Vamos argumentar um pouquinho mais, vamos pensar nas consequências disso, né? Caso viesse uma redação, eu sinceramente acho que esse tema de saúde não cai esse ano. Por motivos óbvios, né, que a gente sabe de coronavírus, eu acho que é um tema que está muito em alta, então acho que não vai ser o tema da redação desse ano. A questão da saúde mental até pode vir,
né? Porque ela já é uma transversal do tema, mas a questão de vacinação e do SUS eu acho que não. Mas eu trago igual para a gente sempre pensar. Pensamento crítico, não importa qual for a área, a gente sempre tem que conhecer, né? E aí a gente tem que pensar na questão da educação, que é o próximo eixo. A educação ela envolve é um eixo enorme, né? A gente pode pensar na educação de pessoas com deficiência, a gente pode pensar na educação online, em casa, EAD, a gente pode pensar na educação até na igreja, a gente pode pensar no papel da família, a gente pode pensar em várias e várias vertentes da educação, né? Tanto que uma das principais conclusões, quando a gente chega lá na conclusão e vai dizer, uma boa proposta de intervenção é a gente ir soca para o lado da educação, porque a educação ela faz parte de tudo, né? Até a questão de vacinação, se a gente fosse pensar uma proposta assim, a gente podia dizer, se a gente fizesse campanha na escola falando que as pessoas têm que vacinar. Isso poderia muito bem acontecer em alguma redação, e é só um exemplo para mostrar como a educação está presente em quase todos os eixos temáticos que eu vou falar aqui. Mas se eu fosse fazer uma redação só sobre educação, que fosse cair algo como assim, a importância da ciência, né, como foi um tema que veio, que era uma questão do negacionismo, acho que foi a Juliane que mandou a proposta, o B me mandou hoje para eu dar uma olhada, seria uma questão na educação também, tá? Porque a gente já está falando da importância da ciência e do negacionismo, que ele é o contrário, que é o negar a ciência, que é o negar aquilo que existe, que está comprovado que existe, né? Então, a gente pode trazer esses dois lados para dentro de uma argumentação. Eu posso falar da importância da ciência e em como esse negacionismo ele está afetando diretamente parte da população que não vai ter acesso à educação, por exemplo, a ter um posicionamento mais crítico e vai acreditar nessa questão do negacionismo. Então, a gente sempre tem que vir reforçando a importância da ciência, a importância dos fatos, tá? A Terra é redonda, sim, entendeu? É esse tipo de coisa que a gente tem que começar a circular sempre. A gente também pode falar da educação em casa, que alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, a gente teve uma movimentação grande, né, querendo que o ensino pudesse ser em casa, que as crianças não necessariamente, né, as crianças e adolescentes não necessariamente fossem obrigadas a ir para a escola, né? Tinha muito pai na época falando que não, que eles queriam ter o direito de ensinar os filhos deles em casa, porque as escolas não ensinam direito, que os professores fazem doutrinação na cabeça das crianças, não sei o que, blá, 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 blá. Enfim, aí vem a Covid-19 e a gente vê os pais desesperados para a abertura das escolas. Por que isso? Se antes era a favor, né, do ensino em casa, por que que agora que o ensino está em casa tem essa loucura para voltar às aulas? Óbvio que a questão da volta às aulas, que a gente está presenciando em vários estados e que a gente já presenciou em outros países, também já presenciou o fechamento das escolas em outros países, que vai acontecer aqui no Brasil em seguida, a gente sabe que tem uma questão econômica por trás, né? Mas eu fico me perguntando exatamente isso, Bernardo. Cadê os defensores do ensino domiciliar? Eu acho, né? Isso aí, ó, uma coisa que eu fico pensando é que eles começaram a ver como é que é ensinar. E que não é bem assim, que não é qualquer um que é professor, né? A profissão professor, ela é o que é por vários motivos, né? Não é tão simples ensinar alguém. A gente não fica 4 anos numa graduação aprendendo a dar aula para nada. Então, quando a gente vê esses discursos, a gente tem que começar a se questionar. Cadê essa gente? Né? E também o contrário. Por que que agora está tendo tanta pressão para voltar às aulas? Por que que estão fazendo de conta que o Covid ele já não é mais o que foi alguns meses atrás? Por que que eles acham que a escola tem que voltar agora? Levando em conta que a gente está num período de eleição, levando em conta que as escolas particulares estão praticamente que a escola particular, principalmente porque eles dependem, né, das mensalidades. A pressão não é pela escola pública, gente. Não é, a pressão ela é por outra coisa, por outro motivo, e você tem que ficar se perguntando por quê, né? E sempre indo mais fundo, por que que é isso, por que isso, por que aquilo. Isso vale para tudo e qualquer tema que aparecer. Vocês têm que sempre se perguntar o porquê, né? E o papel da família, que é muito importante, está sendo mais importante ainda, né?
principalmente nesse período de pandemia que a gente está, as famílias elas receberam um papel muito importante dentro da educação. Por mais que algumas pessoas tenham acesso à internet, à aula online, a gente sabe que, né, que precisa. Ai, chegou a desligar a minha tela aqui com a minha câmera desligada. Fiquei tanto tempo sem mexer no note que desligou. Mas, enfim, pessoal, o papel da família está sendo muito reforçado nesse ensino que é remoto. E aí a gente tem a questão das aulas EAD também, né? Como que está sendo o funcionamento, enfim, e se é uma coisa que vai ficar, se é uma coisa que vai passar. Eu acho que, que vem para ficar. Não sei vocês o que vocês acham. E aí nós temos a questão das tecnologias, né? A gente vai ver agora o próprio Enem, né? Tinha sido adiado, mas que agora já vai acontecer. A gente tem questão de crimes virtuais, cyberbullying, pedofilia virtual, fake news, enfim, propagação de discursos de ódio, tudo isso a gente vê no meio das tecnologias, mas a gente pode pensar nas tecnologias também como aliadas. Né? Se a gente está aqui tendo uma aula online, é porque as tecnologias elas estão funcionando de uma maneira ou de outra. Às vezes que nos sabotem, né? Como hoje minha câmera não quis ligar, estou me sentindo sabotada um pouco pela tecnologia. Mas ela está aí, está funcionando. A gente também pode pensar em várias outras questões, né, como inteligências artificiais, enfim, dá para viajar legal nessa questão de tecnologia, e eu acho que é um ponto que vocês podem estudar, né, devem estudar, porque eu acho que pode vir a cair esse ano. Não lembro quando foi que caiu a última vez coisa da área da tecnologia. Não sei se a Júlia e o Bernardo lembram. Vamos lá. Né? Aí tem a relação dos jovens com a tecnologia, que a gente vai começar a ver, que isso aqui também entra um pouco em comportamento, né? Em uma questão de comportamento, porque tecnologia e comportamento eles estão associados. Então a gente vai ter aquela questão de padrão de beleza inalcançável, essa cultura do cancelamento, vamos cancelar fulano e fulano. Né? A gente vê que a internet ela também é um espaço de luta. Hoje mesmo a gente viu que o decreto sobre o SUS ele ia e não foi assinado por algum motivo. Né? E o motivo ele é muito graças às mídias, às redes sociais, o pessoal se juntando para dizer que não concordavam com isso. Obviamente, né, tem os dois pontos de vista. E também controle de massa. E tecnologia, eu tenho aqui, né, manipulação do comportamento do usuário do Enem de 2018, não está tanto tempo atrás assim, não. Mas, não sei, talvez pudesse cair alguma coisa assim. Aí nós temos as questões do meio ambiente, que sim, o meio ambiente não cai há muito tempo, né? Desde o Enem de 2008, que não cai. Só que como a gente teve toda essa questão de queimada esse ano, né? Então eu não sei, sinceramente, se vai cair alguma coisa assim. Pode ser que sim, porque agora, né, já meio que deu uma sossegada. Mas a gente pode estudar. A gente também já passou, né, tema de redação sobre crise hídrica, que eu acho que seria uma boa pedida, desmatamento, aquecimento global, aí aqui tem o negacionismo de novo, para vocês verem que os temas, eles sempre estão um dentro do outro, e eles se relacionam, né, por isso que quando tu estuda uma coisa, não necessariamente tu não estás estudando outra, tu pode estar estudando várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, a gente nunca pode pensar, não vou estudar isso porque não vai cair. Bom, pode ser que caia, pode ser que aquilo te sirva de argumento para alguma coisa. Então, estudem tudo que vocês puderem, vocês estudem. Né, a relação do homem com os animais, eu até estava pensando sobre isso, né, que teve a lei que foi assinada dos cachorrinhos, tal, sobre o maus tratos aos animais. Eu não vi cair nada assim no Enem ainda, então pode ser que caia, né, seria importante até que vocês conhecessem a lei, que dessem uma lida, o que mudou, é interessante. E aí a questão de comportamento, que é esse eixo, ele engloba quase tudo, né, ele engloba a educação, engloba a saúde, engloba quase todos os eixos que eu falei aqui, por motivos de que o comportamento ele dita a sociedade é o comportamento que tem dentro dela, sabe? Quando a gente fala em movimento ativo assim, não é uma situação de comportamento também. Quando a gente fala em educação, também tem uma situação de comportamento, tá? Aí eu coloquei algumas coisas aqui, né, como a relação da população com as minorias e pessoas marginalizadas, aí aqui entre os LGBT, as pessoas em situação de rua,
A gente também tem uma questão de cultura, né, que é a popular versus erudita, tipo, ai, eu sou melhor porque eu escuto tal tipo de música e tu porque tu não é bom o suficiente para andar comigo porque tu escuta funk, por exemplo. Né? A gente tem que entender que a cultura ela é muito mais do que isso. Né? A cultura ela é o todo. Assim como ela é quem escuta Caetano Veloso, ela também é quem escuta Anitta. Tá? As duas coisas fazem parte da nossa cultura brasileira, porque a gente é muito diverso, a gente mora num país enorme. Então a gente tem que aprender a lidar com essa diversidade que é nossa, que é próprio do brasileiro, tá bem, pessoal? E aí a gente tem os desafios com quem? Com a educação, né? E a relação com o outro. Tem a questão das bolhas sociais, que eu sempre me surpreendo quando eu vejo pessoas defendendo coisas que eu jamais imaginaria, porque a gente tem as nossas bolhas e é muito difícil sair dessas bolhas que a gente está. Né? Eu já falei do cancelamento, né? E o poder que os jovens têm com a tecnologia. Estou dando uma aula um pouquinho mais rápida, pessoal, porque são coisas mais de resumo mesmo para vocês. É um pontinho para vocês começarem a estudar sobre isso, tá? Eu trago aqui várias diretrizes para que vocês saibam por onde começar a estudar sobre temas. Eu sei que a gente já falou sobre isso ao longo do ano, a gente vem sempre reforçando a importância de você se manter atualizado, mas eu sempre acho importante que a gente traga, principalmente assim, organizadinho em eixos, para que vocês saibam como que vou começar, por onde eu vou começar por escola, por comportamento, por saúde, enfim, comecem por onde vocês quiserem, mas comecem de algum jeito, né? E sobre esse eixo do comportamento, a gente teve vários Enems, né? A questão da democratização do acesso ao cinema, que é aquela questão da cultura. A gente teve os caminhos para o combate da intolerância religiosa no Brasil. Questão de religião também é muito importante que vocês se mantenham atualizados, que vocês pensem o que acontece, né, nos mecanismos que operam dentro dessa coisa de religião, que também é uma questão de poder, que é uma questão de pessoas com determinado pensamento, em frente a pessoas com outro pensamento. Agora, a gente teve, por exemplo, a questão do Papa, né, que se posicionou a favor do casamento homoafetivo. E aí a gente pensa, poxa, se o Papa falou, né, ninguém agora vai ser contra. E é isso que a gente se surpreende de novo, porque a gente vai lá e vê que tem gente até contra o Papa, tem gente chamando o Papa de comunista. E aí, então, a gente começa a ver, poxa vida, né? Nós vivemos um país com vários problemas, né? Não só no país, mas no mundo, enfim. E aí a gente também teve, em 2015, o tema da persistência da violência na sociedade contra a mulher. Esse tema, para mim, foi um dos mais marcantes, né, que a gente teve. E aí nós temos um eixo também importante, que é o eixo de segurança. Né? Pois é, a questão da segurança a gente anda falando bem pouco esse ano. Eu não lembro de ter muitas notícias sobre essa questão esse ano. Estou até pensando, justamente porque a gente está vivendo uma pandemia, a gente vê que os números de assassinatos e de, enfim, de várias coisas, eles diminuíram porque as pessoas estão mais em casa. Mas a gente tem, por exemplo, o aumento no número da violência contra a mulher, né? Seria uma questão de segurança, ao mesmo tempo que é uma questão de comportamento também. Mas a gente poderia pensar aqui também nessa questão da violência contra a mulher e contra a criança, principalmente. Né? Porque as crianças, como elas estão só em casa e a escola era um dos lugares em que se identificava algumas situações de abuso, de problemas familiares mesmo, no geral, era as escolas, né, que conseguiam identificar que uma criança estava com o problema em casa, e a gente agora, com o fechamento das escolas, né, por motivo do Covid, a gente tem uma situação de abandono das crianças, né, e é uma coisa que ninguém ainda se posicionou para arrumar, né, para dar um jeito nisso, né. Eu não tenho uma solução aqui também agora, mas é uma coisa que a gente poderia começar a pensar também. Aí a gente sabe que nos últimos anos a gente tem um aumento na criminalidade entre os jovens por diversos motivos, que vai desde falta de estrutura familiar, desinteresse também numa questão de estudos, né? Porque a gente tem que ter no estudo algo atrativo. E a partir do momento que a gente sabe que talvez o estudo não seja uma porta de saída tão grande, né, como a gente tem visto nos últimos anos, para sair de uma vida
para ter uma vida melhor, no caso. Então a gente sabe que essa questão da criminalidade entre os jovens ela vem aumentando. A gente também tem a questão da impunidade, justiceiro, violência urbana. A gente tem violência contra a mulher, como eu já falei, né? E as violências digital, vazamento de dados, enfim. Acho que o vazamento de dados é o que está mais em alta no momento, né? Não sei, me parece que sim. E aí a gente teve no Enem de 2013 efeitos da implantação da lei seca no Brasil e a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Olha só, em 2003, né? O Enem hoje não vai fazer uma proposta como essa de 2003, né? Porque não é mais o estilo Enem, mas o de 2003 ainda vale, tá, pessoal? Aí a gente tem aqui a questão da economia, né? Economia é um tema muito abrangente que hoje a gente pode falar com toda certeza que fomos bem influenciados esse ano pela economia. A gente tem diversas questões, desde o preço do arroz, da carne, do óleo, né, até a perda do poder de compra das famílias brasileiras. A gente sabe que esse ano ele foi bem pesado, e mesmo com o auxílio, né, que o governo liberou, que ajudou sim, ele deu uma amenizada nesse problema econômico, ainda assim não solucionou totalmente. E agora esse auxílio vai acabar. O que vai acontecer com essas famílias que estão dependendo desse dinheiro, né? A gente tem que pensar ainda que grande parte dessas famílias dependia de pensões que eram de aposentados. E quantos aposentados não faleceram durante a pandemia? Quantas famílias estão desamparadas? Quanta gente perdeu emprego que não vai mais voltar, pelo menos por um bom tempo, né? Porque vai demorar um tempo ainda para que as empresas comecem a se organizar para contratar, que abram novos negócios, enfim, né? Tudo é um ciclo que demora algum tempo. E aí aqui eu trouxe também as divisões sexuais e raça na distribuição de renda, né? Que é aquela questão de gênero, de cor mesmo, né? Que são questões da economia também. Eu não sei se cai sobre isso esse ano, mas a economia, ele é um tema que vocês devem e podem estudar, tá? Caiu já sobre a publicidade infantil no Brasil em 2014, e os movimentos migratórios para o Brasil do século XXI, que foi o Enem de 2012. Acho que é isso. Se a Ju e o B quiserem entrar, mandem as dúvidas de vocês, pessoal. O que vocês acham desses temas? O que vocês acham que vai cair? Se o Bernardo e a Júlia conseguirem ligar a câmera, eu vou ficar muito triste. Não tá aparecendo nada. Ai, agora eu tô muito curiosa para saber o que a Luísa tá digitando. Vocês conseguem me ver? Não. Ah, então não é só contigo, não, porque aqui tá ligada a câmera. Pois é, a minha também chegava a ligar. Ah, E mas. não ia a imagem, né? A Júlia tá aparecendo pro Bernardo? Ah, só eu, que graça, só eu aqui. Oi, Eu não gente, tô boa te vendo, noite. Júlia. Tá só um quadrado aqui. Eu não sei se os outros estão vendo. Fora o B, vocês me veem? Gente, que loucura. Deve ser meu computador. Oi, gente, boa noite. Eu e a minha cara de sono. Todo mundo tá vendo a Júlia. Ah, não. Eu tô muito chateada. Ah, não tem Não. graça só eu, vou desligar, vou desligar. Não tem Para, tô graça. tentando ligar a minha. Oi, gente, boa noite. Oi, A Bernardo. minha no início da aula, eu testei A rapidinho, minha deixa eu não vai aparecer. ligar. Dá um erro. E a minha agora, eu tô tentando abrir e não consegui, could not find, não sei o quê.
Mas eu tô achando que é problema do meu computador. Meu computador Pois tá é. toda hora dando problema com a câmera ultimamente. Mas o E eu meu não sei não o tava com problema, Bey. Tá dando um erro aqui, eu não sei. que Tá. acontece. Tá, mas vamos lá, Enfim, gente. Depois se a a gente Júlia comenta. tá aí, tá bom. Passei a aula inteira olhando para nada, aqui, me sentindo triste. É muito estranho só ouvir. Eu, Ah, particularmente, não gosto, né? Tem gente que acho que tem gente que gosta. Eu Eu também não não gosto. gosto. Eu eu não gosto de gosto ver. também. Eu gosto de ver as E é pessoas. bom a gente se acompanhar, né? É, É, é. aí a Luísa falou aqui, eu li em uma página do Insta que os temas têm ligação com as leis que foram aprovadas. Não sei se é mesmo. Como assim? Ah, que os temas que caem no Enem têm a ver com leis que foram aprovadas, talvez recentemente. Eu não sei. Não sei também. Porque se a gente for pegar aqui alguns temas que eu passei, eu acho que não tinha relação com lei. Por exemplo, em 2014, sobre publicidade infantil. Eu não sei se alguma lei sobre isso foi desse ano. É, eu não sei dizer também. Por exemplo, 2015, da violência contra a mulher era 10 anos da lei, 10 né? anos, é. 10 anos, é verdade, Bê. Mas acho. Olha, vai depender muito. Eu acho que Na... não é uma regra. Eu acho que pode acontecer, mas eu acho que não é uma regra. Tem esses três setores, né, que a Mirella falou e chamou bastante atenção, tanto da saúde, o da segurança e também do meio ambiente, né? Eu acho que eles podem sair temas desses setores, mas não vão enveredar direto, né, naquilo que está em alta. Por exemplo, se for do meio ambiente, não vai ir direto na preservação da floresta, do Pantanal e coisas assim, de queimadas, não vai ir direto nisso. Vai ser outra coisa, pode pegar uma coisa relacionada à reciclagem, ou a da crise hídrica, que é bastante pertinente, que a gente até passou um tema sobre isso, é um tema Uhum. forte, é um tema bom, né? Se for a saúde, provavelmente vai ser outra coisa relacionada à saúde, não de fato esses problemas da pandemia mesmo, Eu né? acho Pode que ser se lá fosse no ensino saúde, inicial, uma coisa seria assim. algo para saúde mental, né? Eu acho que Sim. saúde é a última possibilidade, a Eu última também das acho. últimas. Vai. E se for na segurança também, acho que tem que ser uma coisa que distancie do que está acontecendo durante o tempo de pandemia, né? Mas não deixa de ser também uma pedida. É que eu acho, Luísa, que a questão de quando a gente tem uma lei aprovada no país, a gente vai ter uma discussão sobre essa lei. Então, pode ser que quando tu viu isso, a pessoa esteja querendo dizer que quando a gente tem uma lei, a gente tem uma discussão sobre isso e que isso pode vir a cair no Enem. Mas eu acho que se a gente for pesquisar a fundo se é, né, a questão dos temas que já caíram com relação às leis, isso não vai ser necessariamente verdade. Mas eu acho que pode acontecer justamente por causa da discussão que vai vir em torno do tema. Eu já vi uma coisa relacionada também a isso que ela falou. Eu não lembro certamente, mas eu já vi isso aí que ela disse. Por exemplo, que lei que foi aprovada esse ano, agora vamos pensar alguma. Teve várias quase leis, né? Vários quase decretos, só que vinha, daqui a pouco eles tiravam, vinha, daqui a pouco eles tiravam, porque eu já nem sei o que foi, o que não foi. Exatamente, exatamente. E E pode cada dia é um vir. susto novo, né? Então, Cada dia um susto Nem é novo. de E rir. pode vir, inclusive, como foi em 2018. Porque pega num setor desse que está em alta, no caso era a internet, e estava todo mundo falando de fake news, fake news, fake news, e bota um tema perto disso e que pode ser facilmente confundível, né, com um assunto que está em alta. Né? E E todo mundo foi, né? vê muita gente dizendo em 2018 que a redação foi sobre fake news. Hum. Mas não era sobre uhum. fake news, era completamente. Não era longe disso, mas também não era sobre fake news. Né? Tu poderia usar fake news naquela redação só como intertexto e no máximo. Né? Muito difícil como um argumento, né? Eu acho Mas tecnologia um bom campo porque é muito amplo, né? É totalmente amplo, sim. Dá para falar de muitas coisas.
tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, mesmo que tenha vindo já agora em 2018, eu não sei se não é uma opção, sinceramente. Eu também não sei. Não vai vir como veio em 2018, né? Que veio. Não, claro que não. Qual era o do 2018 mesmo que eu esqueci? Era manipulação manipulação. pelo controle de dados. Eu acho que pode vir alguma coisa para o lado mais científico da coisa, sabe? Sobre o uso da tecnologia, alguma coisa assim. Talvez até sobre consumo, alguma coisa. Também. Não só consumo da tecnologia, mas também de alimentos, de roupas, né? É que se a gente parar para pensar, esse ano aconteceu de tudo. A gente teve a Que pandemia, ano? a gente teve a questão do Pantanal, das queimadas, enfim, crise hídrica a gente também teve esse ano. A gente tem agora a questão das aulas também, né? Uma questão que está muito em alta, questão de educação. Então, assim, A pode questão ter dos qualquer livros, coisa. a questão dos livros, né? Que aí já pega a cultura e tal, aí já pega a educação junto. Teve a Aconteceu questão muito, dos tanta livros. coisa que, gente, nem olha. Esse ano aconteceu de tudo. Teve até os Veremos. gafanhotos. Agora, esse dia eu estava lembrando dos gafanhotos. Pior. Que fim levou os gafanhotos? Olha, eu não vi gafanhoto. E as ondas de gafanhoto, mas não chegou a vir pro Brasil, né? Não, acho que não. Não Ficou no sei. Uruguai e na Argentina, mas não entrou no Brasil, né? Ah. Mas não sei, aquilo já faz uns 3, 4 meses, né? E o tempo tem passado muito rápido, né? O tema da redação vai ser o tempo passando mais rápido por conta da pandemia. Porque, meu Deus, Sim, teve até os OVNI, exatamente. Então, Luísa, aconteceu de tudo esse ano. Então, por isso que a gente tá meio que assim. É um bolão realmente esse ano para a gente descobrir qual vai ser o tema. Como faz um tempo já a questão dos livros, não acho que vai vir também, não sei, alguma coisa sobre a água. A água faz horas que não se fala, né? Mas olha, o nosso simulado tá um presentinho, porque tá bem de boa. Teve os hackers também. Gente, olha, E, aconteceu. gente, o tema que a gente escolheu pro simulado, Bernardo e Mirella, nunca caiu. Nunca caiu. Nunca caiu. É uma boa. E eu nem falei nada parecido com ele Não, nesses eixos. verdade. Mas ele se encaixaria ali. Quero ver na aula que vem o que vocês acharam, hein? O que vocês acharam do tema? Eu acho que na aula que vem a gente pode até fazer tipo uma redação corrigindo uma redação, sabe? Daquele tema. Tipo a aula depois da prova, sabe? Que é correção. Quando a gente A gente se corrige. apavora, que errou tudo. Como vai Ai, gente, funcionar o não sei simulado? dizer. Vai ser tipo um formulário que responde e envia? Pois é, Juliane. Eu ainda não é uma sei ideia. dizer. A Ainda é uma gente não ideia. sabe. O desafio vai trazer as informações para vocês nos próximos dias, inclusive disponibilizar o link. Não se Sim. esqueçam de seguir o desafio no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, que lá estão sempre passando as informações disso, inclusive do simulado, que saiu algumas coisas essa semana. Eu vi hoje que saiu, que eles vão, nos próximos dias, vão disponibilizar o link e algumas coisas assim. Desafio pré-universitário popular. Pesquisem lá. Inclusive tem os temas das aulas, né? Toda quarta sai o tema da aula. E no Na YouTube, verdade, todos as os dias aulas separadas, né, gente? sai tema de aula das outras aulas também, né? E aí, gente, perguntas? Vocês Hora da pergunta, o último dia antes algum da... chute sobre o que vai ser o simulado, o que vai cair de tema, o que a gente aprontou? Até, sendo bem sincero, o tema do simulado, ele não encaixa tanto com esses setores aqui que tu trouxe, né, Mirella? Não. Eu não quero Não. falar o que eu acho que se encaixaria, mas algo com só Né? de Não fala. comportamento, entendeu? Só de É melhor não comportamento. falar. Eu também já pensei, assim, no único setor que ele poderia Não, chegar tem perto, dois setores. mas eu não vou falar, não vou falar. Tem dois setores. Tem um setor que se encaixa, gente. Tem dois, gente. Tá, não, mas eu Ah, digo dos que tu falou.
2. E depois você nos fala no sigilo pra nós. Eu meio que falei que escutou, Eu escutou. penso em um só. Não, mas acho que eu entendi qual era o segundo. Eu não Entendi sei. também. Ó, a Tânia tá digitando. Tânia deve ter ouvido eu falar. Tânia, não adianta. Ai, eu vou parar. Eu vou falar. parar porque eu falo mesmo. A Eu Tânia, não depois sei de fazer mim, eu não surpresa, vou- eu não sei guardar, não adianta. Eu vou parar de Eu falar, peço porque eu em vou segredo. acabar falando. Ah, eu já falei. Mas, gente, dúvidas? Dúvidas, gente. Vamos lá. Tudo certo? Vão tirar de 860 para cima? É, No de menos de simulado? 800 eu não aceito, gente. Ai, Vocês nem têm eu. tudo pra isso. Não. E pelo amor de Deus, né? Façam o simulado, porque é a chance que vocês têm de treinar para a prova do Enem mesmo. Então, vão lá, façam de conta que estão chegando à prova do Enem, com a garrafinha de água do lado, chocolatinho para dar aquela animada, sabe? Bota uma roupinha de como se você estivesse indo para o Enem para se sentir assim, fora de casa. Né? Porque E às vezes a outra, gente fica de pijama para estudar, dá até um desânimo, assim. é verdade. E É como é muito fácil de simulado, né? fazer isso, né? É sem pesquisa, né? Simulado é Tem sem pesquisa. pesquisa. E simulado tem que contar o tempo, né? Não se Não tem sabotem. Não tem Google. 24 horas para fazer. É 4 horas para fazer e ponto final. Não se Então, sabotem, pessoal. Não pesquisem, não roubem de vocês mesmos. é verdade, É, gente. e não vai valer de nada, né? Para Façam a nós, prova assim, como se estivessem a fazendo gente vai ficar vestibular. feliz se vocês fizerem, mas façam sozinhos. Façam de conta que estão lá no Enem mesmo, né? Aquela questão da concentração, de começar pela redação, tudo isso eu acho que vocês devem levar. Já avisem as pessoas que moram com vocês, né? Que aquele momento ali vocês têm que ficar quietos. Porque eu sei que às vezes, né? Às É a vezes não gente dá, batendo na porta, às vezes não dá, mas tentar pelo menos fazer que tá mesmo, né? Eu botei um recado aqui na porta, estou em aula. eu Eu aqui, preciso fazer isso aqui em casa também. aqui eu aviso, olha, tô em aula. Mas às Eu vezes aviso, mas às vezes esquecem. eu também. Ai, gente, eu acho que realmente deu um problema no meu computador, que ele tá me avisando aqui que deu um problema. Mas eu Então não deu vou problema, eu acho, assim, eu porque eu acho acho que que não tem então deu algum ligação. problema. É doente vírus, eu não sei o que é isso. Mas então, pessoal, mais alguma dúvida? Vamos lá. Últimos minutos. Ah, gostaria de falar que eu tenho 2 redações para corrigir e que serão corrigidas. Então, se você mandou 2 redações e ainda não foram corrigidas, estão comigo. Os E próximos eu dias. tenho uma também para corrigir, gente. Sim, Juliane, são Nós as tuas. temos 3 na caixa que ainda não foram corrigidos. Eu não Juliane, corrigi, eu tenho que corrigir a da Vitória. Vitória, eu corrigirei a sua. Juliane, pode deixar que eu vou corrigir as tuas 2. E podem mandar mais, viu, gente? Se a Pode pessoa mandar quiser. mais também. Em algum momento a gente vai corrigir. Algum momento a gente vai corrigir. Não, e agora, com o simulado, vai vir 50 redações para nós, né? Tomara, tomara. Tô até com Tomara. medo. Então, assim, não vamos dar previsão de quando elas vão ficar prontas, mas elas vão aos pouquinhos, vão, né? Aos Aos pouquinhos vai indo. Mas também agora com o simulado deve brotar bastante gente, né? Mas dúvidas, gente? O que vocês querem saber agora, né? Ó, agora eu fui desconectado. O que vocês querem saber de. Não, agora eu tive que desligar rapidinho porque entraram aqui na sala. Mas tudo bem. Mas é isso, gente. Dúvidas que vocês querem saber, coisas que vocês estão com angústias ainda para a prova de domingo. Nós não passamos nenhum tema em específico agora, né? Mas se vocês quiserem, a gente pode. Mandem um e-mail para nós. Pessoal que tem interesse numa proposta de redação, mande um e-mail para nós, né? Perguntando se vocês querem uma proposta mais específica. Ou se não, vocês podem escolher na internet, tá?
escolham, mas quando vocês forem mandar submeter para a gente corrigir, nos mandem junto os textos explicativos, porque tem acontecido um pessoal que está escolhendo as redações da internet, mas não manda o texto explicativo, isso é um problema, tá? Mas acho que eu recomendo para vocês que nos mandem um e-mail e a gente passa uma proposta para vocês, tá? Ou Mais se fácil. tiver alguma também que ficou para trás, né? Me fugiu a palavra. Se tiver uma atrasada, não era Porque essa todo palavra mundo tem também. uma atrasada, né? Escrevam, né? Escrevam. E como o B falou, se vocês vão fazer sobre um tema que vocês querem, mandem os textos, gente, porque senão a gente não sabe se vocês fugiram do tema, entendeu? A gente até pode entender o que vocês estão falando e deduzir que é o tal tema. Só que, e se vocês fugiram do tema? Aí a gente tem que saber, né? Hum, Mas então é isso, né, minha gente? é A isso. Mirella, Aí eu acho, né? uma boa noite para vocês. Qualquer coisa já sabem, nos mandem e-mail. Até quarta-feira que vem. Podem marcar a monitoria com a Letícia. Isso, monitoria com a Letícia. Até Se domingo. cuidem. Beijos. Tchau, gente. Boa noite. Se cuidem. Beijão. Tchau. Uma boa prova domingo para vocês, viu? Bom Façam simulado. como se estivessem fazendo o Enem de verdade, viu? Tá? Até porque vai ser no mesmo dia que seria o Enem antes se não tivesse tido a pandemia. Então vão com tudo. Verdade, verdade. Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, gente. Tchau. Beijão.